A partir de amanhã, estados do Sudeste e do Centro-Oeste entram em atenção. Chuvas intensas estão previstas para vários dias seguidos. A Defesa Civil já vem emitindo alertas para que a população se prepare. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Quão preocupante é essa situação, Marco? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você que acompanha a gente também. É muito preocupante, Márcio, porque a gente vai ter dias seguidos de chuva muito intensa, bastante volumosa. Então, a gente já está trazendo esse alerta desde ontem para que a população possa se preparar. As defesas civis também dos estados estão se preparando, porque essa chuva tende, de fato, a ser muito volumosa. Esse fim de janeiro já está sendo até mais chuvoso do que semanas anteriores em grande parte do país. Isso porque a umidade tem circulado com mais intensidade pelo Brasil. E como está muito quente, isso tem ajudado na formação de nuvens bem carregadas. Só que o tempo tende a ficar ainda mais instável nesses próximos dias, principalmente no Sudeste. Algumas áreas do Sul e do Centro-Oeste também ficam em atenção. Essas imagens de satélite aqui estão mostrando, então, que uma área de baixa pressão se formou na costa de São Paulo. Essa baixa pressão é um sistema que trabalha ali formando muitas nuvens de chuva. Além disso, também tem uma nova frente fria que está avançando entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Então, o que a gente vai ver nesses próximos dias é a formação de um novo corredor de umidade no centro do país. E o que isso vai provocar, então? Chuvas e mais chuvas. Esse mapa mostra, então, o volume acumulado de chuva ao longo desses próximos 7 dias. E veja, é muita água vindo por aí, principalmente nos pontos que estão mais escuros aqui no nosso mapa. Veja, são volumes que podem ficar entre 150 e 300 milímetros nessa área aqui do Sudeste. Repare também que não só o Sudeste deve ter muita água, mas também estão sendo esperados volumes muito intensos até a região norte do Brasil, como se essas duas regiões todas aqui tivessem se conectadas num imenso corredor de umidade. Agora, a chuva vai vir um pouco menos volumosa nas bordas, como no sul, em áreas do Nordeste e também do extremo norte do país. Vamos detalhar então o que deve acontecer nesses próximos dias. Esse corredor de umidade que vai se formar tem um nome. Ele se chama Zona de Convergência do Atlântico Sul. É um sistema que é bem comum agora no verão e já provocou muitas chuvas lá no comecinho de janeiro e ele agora então está de volta. Quando? A partir de amanhã e ele segue atuando pelo menos até domingo. E vai impactar os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Goiás. São chuvas que devem ser intensas e frequentes. Por isso, então, a Defesa Civil desses estados já está emitindo alertas à população, porque existem, de fato, chances, assim, riscos de alagamentos e também de deslizamentos de terra. As previsões estão indicando uma chuva mais generalizada e com potencial de transtornos entre sexta e sábado. Mas, Márcio, já a partir de amanhã, esse sistema começa a se organizar para trazer chuvas em alguns pontos do país. Só para ver se eu entendi, já tem alerta de temporal para amanhã. Exatamente aonde? Para amanhã já existem esses alertas e eu vou te falar, Márcio, talvez fosse até mais fácil dizer onde não vai ter alerta de temporal, porque o Brasil todo, todos os estados tem essa chance de temporal para amanhã. Esse mapa que a gente vai ver aqui mostra, então, os locais que estão em risco de chuvas fortes amanhã. E veja, é quase todo o Brasil, desde o litoral do Rio Grande do Sul, passando por todo o Sudeste, Centro-Oeste, algumas áreas da região Nordeste e alguns pontos do norte do país também. O IMET classifica esses temporais previstos para amanhã como perigo potencial. É uma chuva com chance de vir acompanhada por vento e que pode provocar alguns pontos de alagamento, queda de galhos de árvores e até mesmo o corte de energia. A gente selecionou aqui algumas capitais que têm esse risco para amanhã. São elas, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e também Goiânia. São cidades em que o sol aparece ali entre nuvens, temperaturas variando dos 26 até os 32 graus e as pancadas mais fortes estão sendo previstas entre a tarde e o comecinho da noite. Chuvas bem volumosas também estão sendo previstas para essas outras cidades, como Recife,
João Pessoa, Maceió e Palmas. Aliás, choveu muito hoje também no Recife e também em João Pessoa. Chegou até a provocar pontos de alagamentos nessas capitais. E aí essa condição então permanece para amanhã, mas com um pouco menos de intensidade. Os termômetros amanhã vão marcar máximas de 29 até os 31 graus de máxima. Nessas outras capitais que a gente vai ver aqui, o que vai chamar a atenção mesmo é aquele tempo mais abafado, né? Elas podem até vir a ser um dia assim com algumas pancadas ao longo do dia, com volumes de chuva menores em relação às outras capitais que a gente falou. Então, Florianópolis e Porto Alegre amanhã tem máxima prevista de 27, 28 graus. No Centro-Oeste esquenta bastante, Campo Grande 34, Cuiabá 36. Amanhã, nessa terça-feira, então, Salvador deve ir aos 34, Fortaleza 30 e Manaus amanhã atingindo a máxima de 33 graus. É isso, Márcio, está dado o recado. Esse tempo abafado continua ainda nesses próximos dias. O calor deu um certo refresco em relação à semana passada, mas agora a gente fica com esse alerta desses temporais generalizados. Prestar atenção nisso. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Uma boa noite. Boa noite.